Olá, mais uma vez, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar falando de seleção brasileira. Isso porque acontece neste momento o anúncio dos convocados para os 2 últimos jogos do Brasil neste ano. E nós vamos ver agora imagens ao vivo lá da CBF do Rio de Janeiro. Vamos ver. Olha, esta é a última convocação do ano, do técnico Dorival Júnior. E a lista do treinador será para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela e também o Uruguai. Ao todo, 23 jogadores estão sendo chamados para esses confrontos, que acontecem nos dias 14 de novembro contra a Venezuela, isso em Manturim, e no dia 19 contra o Uruguai, aqui no Brasil, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Vamos então ouvir um pouco o que está sendo falado lá na convocação agora. Paramos, se Deus quiser, para a virada do ano, para a próxima convocação, onde com certeza ele já terá um tempo muito maior, o resgate por completo da sua confiança, o que é mais importante. Eu friso isso porque é fundamental. Um atleta do nível dele, ter o prazer de estar aqui dentro sempre, em todos os momentos que foi chamado, isso para nós tem uma importância muito grande e não foi diferente dessa vez, mesmo ele não estando na totalidade das suas condições. Por isso que eu acredito que nós tenhamos que enaltecer muito essa postura que ele teve, até porque, fisicamente, ele ainda depende de um complemento onde, se Deus quiser, daqui para frente, ele terá aí uma evolução muito grande em razão desse momento que esteja passando. Nós nos reunimos e achamos conveniente, nesse momento, das qualidades de cada um. Nós estamos sempre trabalhando e procurando trabalhar com jogadores que desempenhem funções em campo, não apenas uma única. Essa própria convocação é no sentido de preenchermos um pouco mais esse quesito. Eu acredito que nós estejamos num processo de evolução. Ainda não é o ideal. Também oscilaremos um pouco. Bom, vamos mudar de assunto agora, lembrar que falta um mês para Black Friday e alguns dos produtos mais desejados pelos consumidores tiveram aumento nos preços. Olha só, o valor de um tênis, por exemplo, chegou a subir 30% ou 36% em alguns locais. É o que mostra um levantamento inédito. Vamos conferir. Faltando 4 semanas para Black Friday 2024. Os preços de alguns produtos verificados subiram seus preços. A constatação foi verificada em levantamento realizado pelo comparador de preços Buscapé. A análise das 12 categorias de produtos mais buscados nesse período mostrou uma variação média dos preços ao longo de outubro, com comparações entre as semanas de 7 a 22 de outubro. Entre os produtos analisados, o par de tênis e a geladeira registram as maiores altas. Segundo a pesquisa, a mediana de preço dos calçados disparou 36,5%, passando de R$ 318 para R$ 434. Já o eletrodoméstico da linha branca ficou 13,4% mais caro, saindo de R$ 2.980 para R$ 3.380. O ar-condicionado também subiu, de R$ 2.486 para R$ 2.650, e o fogão aumentou de R$ 967 para R$ 1.001. Embora essa prática seja polêmica, alguns varejistas aumentaram os preços nas semanas que antecedem a Black Friday para oferecer um desconto mais expressivo no dia principal. Por outro lado, os notebooks e celulares tiveram reduções medianas nos preços, na faixa dos 3% no período analisado. Mas os preços ainda podem subir nas próximas semanas para que descontos mais expressivos sejam apresentados durante a data. Por conta dessa prática, é aconselhável ao consumidor já acompanhar o histórico de preços dos produtos desejados para que encontre na Black Friday descontos reais.
Com certeza esse é um assunto que interessa para muita gente. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a Renata Reis, ela que é assessora técnica do Procon de São Paulo, então tem muita credibilidade para falar do assunto. Boa tarde, Renata, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. E, Renata, esse aumento aí de preços que a gente acabou de ver de alguns produtos, já é uma movimentação, digamos, suspeita. E quando isso, de fato, pode configurar uma irregularidade ou até um crime contra o consumidor? Isso chama atenção, Kleber. Então, é muito importante que o consumidor, semanas antes do evento, que ele já, primeiro, ele deve se planejar, ele deve estabelecer qual é o produto que ele pretende adquirir, né, até fixar o valor máximo de gastos com aquele produto, para que ele possa acompanhar justamente essa pesquisa de preços e de repente, se deparar com esse tipo de, o que a gente chama de maquiagem de preço, que é o aumento do produto, né, um tempo muito próximo ao evento da Black Friday, e depois, no dia do evento, se diminui o valor para tentar configurar aí a concessão de um desconto e tentar atrair o consumidor com a compra. Então, é importante ele fazer esse monitoramento, printar as telas, guardar a mensagem publicitária, guardar os folhetos, que possam evidenciar realmente que houve esse procedimento indevido. Tá certo, olha, importante o que você falou. Agora, esses dados foram divulgados por uma pesquisa, como a gente acabou de falar aí, a gente viu na reportagem, né? O Procon também faz esse acompanhamento e a comparação dos preços antes e depois da Black Friday? Afinal, nem todo mundo tem o tempo de fazer essa checagem. Tem algum órgão ou algum local, né, confiável para a gente fazer essa checagem? Hoje nós não temos como indicar realmente uma ferramenta que seja 100% confiável, porque nós não temos gerência, infelizmente, sobre fornecedores externos ou esses prestadores de serviço que costumam fornecer essa informação. Então, o melhor procedimento é realmente que o consumidor faça a pesquisa do preço semanas antes, já focado no produto que ele tem interesse em fazer a aquisição. É claro que o Procon vai fazer um acompanhamento para verificar de uma forma geral que, de repente, o consumidor pode trazer uma mesma oferta que nós olhamos, que nós monitoramos, para ajudar no procedimento fiscalizatório e sancionatório. Mas para que o consumidor tenha aí a sua reclamação individual aí atendida, é importante ele trazer também essa evidência, né, porque são muitos produtos, Kleber. É uma infinidade de produtos e serviços que, nesse período, os fornecedores começam a oferecer realmente a participação no evento como Black. Então, é importante que o consumidor também traga esse movimento, traga a sua experiência, para que a gente possa fundamentar a reclamação. Tem toda a razão, Renata. É uma situação muito complexa. Afinal, o mercado é muito amplo. Você pegando todos os itens, todas as ofertas de diversos setores, realmente é muito difícil. Agora, você acredita que, por outro lado, esse tipo de prática tem comprometido a confiança da Black Friday, a credibilidade das promoções e da própria data? Acaba sendo um tiro no pé para as próprias empresas, pois muitas pessoas começam a olhar com desconfiança? Sem dúvida, hoje o consumidor ele está cada vez mais preparado para realmente participar desse evento, né? Os consumidores têm se munido de informações e de procedimentos para poder se precaver. Ele tem tido realmente uma atitude bem preventiva em relação a isso. Então, além desse tipo de oferta, né, do próprio procedimento indevido do fornecedor, nesse procedimento de prevenção, o consumidor tem que prestar muita atenção na questão de links, mensagens, publicidades que ele pode receber nesse período, porque aí eu posso me deparar não só com uma maquiagem de preço, mas com um golpe mesmo. Então, quando o consumidor escolhe também o produto que ele pretende adquirir nesse evento, ele também deve fazer uma seleção dos fornecedores. Então, buscar primeiro conhecer qual é a indicação do site correto do fornecedor, prestar atenção naquelas questões básicas de segurança, se o início da página começa com HTTPS, que indica um site
site seguro, se existe ali o cadeado de segurança, prestar muita atenção quando ele começa a finalizar a compra, se de repente ele não vai ser voltado a preencher um boleto falso, conferir muito a informação do pagamento para que ele realmente também não tenha depois um problema indevido aí quase no final da compra. Tá certo, então. Então, para a gente encerrar, eu peço que você deixe, né, a sua participação tão importante aqui, algumas orientações para as pessoas agora nessa época, para evitar, como você disse, cair em golpe. Quando o consumidor começa a fazer esse procedimento, né, então de pesquisar exatamente o fornecedor, o site correto onde ele se encontra, ele também deve ficar atento a algumas questões durante a compra. Por exemplo, se o valor do frete não acaba anulando aí o procedimento de desconto, se realmente é uma vantagem para o consumidor, para ele tomar cuidado e de repente não cair num procedimento de superendividamento. As condições de pagamento, principalmente se ele opta por fazer o financiamento, e é importante ele também saber que ele tem direitos garantidos mesmo nesse evento, como o direito de arrependimento quando ele compra via site ou fora da loja física. Ele pode devolver o produto em 7 dias corridos, a contar do recebimento, pelo simples fato de se arrepender, ele não precisa ter um motivo específico, e é importante ele exercer esse direito dele no prazo, procurando o fornecedor, e se ele perceber que o fornecedor não dá uma comprovação, que ele reclamou, que ele, digamos, cumpriu esse seu desejo no prazo, ele deve registrar a reclamação dele no site do Procon. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a Renata Reis, ela que é assessora técnica do Procon de São Paulo. Renata, muito obrigado e muito importante a sua participação, principalmente aí nessa época do ano. Eu que agradeço, Kleber. Grande abraço. E olha só, começaram a valer hoje as novas regras para as transações via Pix. Na prática, as mudanças vão limitar os valores diários para as transferências por celulares e computadores. Vamos conferir. Agora, se o aparelho ou nunca realizou uma transação via Pix, as transferências serão limitadas a R$ 200 por transação e R$ 1.000 na soma de todas as transações no dia. Os limites valem até que o usuário confirme junto ao banco que aquele celular ou computador pode ser liberado para transações maiores. As regras são apenas para aparelhos novos. Com isso, quem já usa o Pix em um celular ou computador atualmente não será impactado, a menos que troque de aparelho ou queira usar uma outra chave. Em nota, o Banco Central explica que essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Com as novas regras, mesmo com login e senha, o fraudador não vai conseguir realizar transferências maiores que R$ 1.000 ao dia a partir de um celular ou computador novo. A norma também determina algumas medidas de segurança para os bancos, que devem gerenciar riscos de fraude, identificando transações via Pix atípicas ou diferentes do perfil do cliente, disponibilizar em seus sites informações sobre como evitar fraudes e verificar, pelo menos uma vez a cada 6 meses, se os seus clientes têm marcação de fraude junto ao Banco Central. Olha, e agora uma boa notícia para o bolso do consumidor. A partir de hoje, a bandeira de energia elétrica no país passa a ser a amarela. Isso quer dizer, na prática, que a tarifa será reduzida em quase R$ 6 a cada 100 kWh. A mudança acontece graças às chuvas de outubro. A bandeira tarifária de energia elétrica no país passa a ser a amarela. Com isso, a tarifa será reduzida em 76%, passando de R$ 7,87 para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança foi anunciada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Em setembro, a tarifa estava vermelha patamar 1. Nos últimos meses, o Brasil enfrentou uma seca histórica, o que levou o governo federal a subir, em outubro, a bandeira de mesma cor e patamar 2, pela primeira vez em 3 anos. Na ocasião, o governo precisou aumentar a tarifa devido às previsões de baixa nos reservatórios das hidrelétricas. Essa tarifa extra é ativada sempre que há risco hidrológico. Conforme a ANEEL,
A queda na cobrança para o mês de novembro se deve à melhora nas condições de geração de energia no país. Apesar da mudança no quadro, ainda será necessária produção extra de energia. As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios ainda permanecem abaixo da média, indicando a necessidade de geração termoelétrica complementar para atender os consumidores. Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termoelétricas. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais nesta sexta-feira? Olha só, vamos começar então com uma imagem, um vídeo impressionante. Se contar, ninguém acredita. Uma vaca, ela subiu no telhado de uma casa e assustou os moradores. Vamos conferir. O que fazer quando você olha pela janela e vê uma vaca em cima do seu telhado? Foi o que pensou Andressa Souza quando filmou essas imagens. A situação aconteceu na região de Vila Piedade, em Itapetininga, em São Paulo. Nas imagens podemos ver a vaca em cima do telhado da lavanderia. Andressa chama o pai enquanto a vaca anda pelo telhado quebrando as telhas. Ela conta que o animal vive em um terreno próximo à casa e que ele entrou pela garagem da casa do vizinho que mora atrás, que fica em um nível mais alto, e conseguiu chegar até o telhado. Apesar do desespero e de algumas telhas quebradas, a vaca não se machucou e um outro vizinho ajudou a resgatar ela. Andressa conta que agora já dá para se divertir com a situação. Depois do susto, a gente ri. Nossa, quebrando tudo! Alto! Pai, fecha a porta, entra! Que coisa, hein? E olha só, vamos ver agora um outro caso que chamou também bastante atenção, só que lá em Santa Catarina. O primeiro filhote de elefante marinho a nascer aqui na costa brasileira foi deixado pela própria mãe. E agora terá que fazer uma viagem de 3.000 quilômetros até a Patagônia. Vamos conferir. O primeiro filhote de elefante marinho a nascer na costa brasileira é deixado sozinho pela mãe e terá que nadar 3.000 quilômetros até a Patagônia. O filhote que nasceu em Santa Catarina está seguindo para a praia de Garopaba. A mãe dele seguiu o próprio rumo e deixou ele sozinho, como é de costume da espécie. O filhote é o primeiro a nascer no Brasil, segundo o Instituto Australis. Durante o tempo que a mãe dele esteve com ele, o filhote foi amamentado e ela o deixou na madrugada dessa quinta-feira, rumo à Argentina. Enquanto ele estiver em Santa Catarina, ele será monitorado por órgãos ambientais. Ele deve ficar na região por 1 a 3 meses. Nesse período, ele vai aprender a nadar e se alimentar sozinho, até estar pronto para seguir viagem rumo à Patagônia Argentina. Uma viagem de cerca de 3.000 quilômetros. A região, no extremo sul do continente, é a colônia reprodutiva mais próxima da costa brasileira. E agora uma imagem impactante. Um ônibus bateu no muro de uma creche em Belo Horizonte nesta sexta-feira e 11 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma em estado grave, felizmente. Vamos ver então as imagens. Um ônibus atravessou o muro de uma creche no bairro Salgado Filho, na região oeste da capital mineira. O acidente com o coletivo da linha Caetano Furquim, Avaí, deixou 11 pessoas feridas e ficou com a frente destruída. Segundo os bombeiros, que vieram para o resgate, o motorista do ônibus disse que o veículo perdeu o freio quando descia a rua, professor Rodrigo Agnello Antunes, e bateu no muro da creche. Casas Lares, Ana G. Castilho, conveniada à Prefeitura. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorrem as vítimas que têm entre 30 e 50 anos e que foram encaminhadas para unidades hospitalares. Nenhuma delas estava em estado grave. No momento do acidente, cerca de 40 pessoas estavam no ônibus. Não houve feridos na creche, porque não há aulas nesta sexta-feira. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o acidente e informou que o veículo é novo. Começou a rodar nesta quinta-feira e fez apenas 4 viagens.
O veículo tem autorização de tráfego válida até 3 de novembro de 2026. A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte avalia as condições da via, que já está sinalizada, e estuda a possibilidade de melhorias de segurança. E eu mudo de assunto agora para falar de educação. Olha só, de cada 10 escolas particulares de São Paulo, 7 querem proibir o uso de celular pelos alunos. E é o que mostra, né, uma pesquisa inédita. Vamos conferir aí na reportagem. 7 em cada 10 colégios particulares do estado de São Paulo pretendem endurecer as restrições de uso de celulares dentro do ambiente escolar, mesmo que não haja legislação para o tema. De acordo com a pesquisa realizada pela empresa Meire Fernandes, voltada para a gestão de soluções de educação. Segundo as escolas, o uso excessivo de celulares afeta a atenção dos alunos e prejudicam as interações sociais, aumentando problemas de saúde mental e estimulando práticas de cyberbullying. Segundo o levantamento, 16% das instituições particulares afirmam já proibir totalmente os aparelhos eletrônicos e apenas 6% permitem o uso irrestrito dos smartphones. A maioria, 78%, impõe alguns tipos de restrições, seja por faixa etária ou estabelecendo momentos de uso liberado. Cerca de 2 a cada 5 instituições de educação afirmam que os estudantes cumprem com as regras de restrição. E os resultados são satisfatórios. O projeto de lei que prevê a proibição do uso de celulares nas escolas está em tramitação na Câmara desde 2015. Na última quarta-feira, o texto foi aprovado pela Comissão de Educação e será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Olha, esse também é um tema que interessa muito para os pais e também para os alunos aí que acompanham o nosso jornal. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora. Vamos lá, né, direto ao vivo, na Zona Oeste de São Paulo, em uma escola da Zona Oeste de São Paulo, e que está lá é o nosso repórter, o Fernando Jesus, vai aparecer aqui na tela. Boa tarde, Fernando. Mostra aí, dá um exemplo para a gente, nessa escola onde você está agora, por exemplo, como é que funciona a proibição ou então a liberação do celular? Conta para a gente, Fernando. Por aqui é proibido sim, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. Eu estou aqui em uma escola em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, onde tem mais de 80 alunos e, em média, um pouco mais de 11 turmas. E só para a gente ter uma ideia, 78% das escolas têm algum tipo de restrição em relação a este aparelho aqui. Como a gente sabe, o uso do celular é muito importante, afinal, todas as informações que a gente precisa está bem aqui na palma da nossa mão, mas a gente sabe também que pode distrair bastante, pode acabar atrapalhando em algumas situações. E quem vai contar mais para a gente sobre como funciona o uso do celular aqui na escola é a Lilian, ela que é coordenadora e orientadora educacional aqui no colégio. Lilian, seja muito bem-vinda ao nosso jornal, boa tarde. Conta para a gente, para os nossos telespectadores, se aqui nessa escola é proibido o uso de celular em todas as salas, tem algum período específico em que as crianças podem estar fazendo a utilização do celular? Sim, aqui no colégio a gente tem alguns combinados, né, para a utilização do celular. Que a gente vê o celular não só um celular, como uma ferramenta também educacional. Então, os professores eles fazem alguns combinados, né? Há momentos que eles vão fazer pesquisas, ou então momento mais no finalzinho da aula, de lazer, vamos dizer assim. Também tem alunos que usam o celular para se regular, às vezes tem muita ansiedade, né? Hoje em dia os alunos têm muita ansiedade, então a gente usa o celular como ferramenta, sempre supervisionado pelos professores, pelos monitores, né? Que a gente acha muito importante. É difícil de controlar isso? As crianças, elas respeitam as regras em relação ao uso do celular? Então, como eu disse, nós usamos combinados, né? Então, é tudo combinado entre os professores e os alunos. Isso facilita bastante o entendimento dos alunos, referente ao uso correto do celular. Então, há momentos que a gente tem que conversar um pouquinho mais, há momentos que não, mas é tudo combinado, né? Não sai caro. Em relação aos pais, tem a conversa também com os pais para eles conversarem em casa também com os filhos, para
já chegar aqui na escola um pouco mais preparados, falar, ó, isso pode, isso não pode? Os pais também apoiam a proibição do celular nas salas? Sim, os pais, eles apoiam o colégio, né? Todas as decisões são colocadas para os pais. E, assim, quando a gente decidiu colocar esses combinados, essas regras, os pais, todos eles concordaram. Então, eles apoiam também, né? Tentando conscientizar os alunos, né? Os filhos, para não uso exagerado do celular em sala, entendeu? E ouvir os professores, claro. Em relação aos professores, como eles lidam com essa nova era de ter que conversar com as crianças a respeito do uso do celular? A gente sabe que é difícil conter, às vezes o aluno não entende, tem que ficar... Ele sempre dá um jeitinho de pegar o celular escondido, deixa ali no meio da perna, dentro do bolso, e quando o professor dá aquela primeira virada de costas, o aluno dá um jeito de pegar o celular. Então, como que funciona, como que os professores lidam em relação a isso? Então, como eu disse, é muita conversa, né, e conscientização. Então, como eu falei diversas vezes, o combinado é o fator principal, né? Então, são feitos combinados, os alunos sabem que vai ter momentos que eles vão utilizar, então não fica aquela angústia, né? Eu quero mexer no celular, quero mexer no celular. Eles sabem que vai ter um momento, então eles aprendem a se regular nesse momento, né? Se programar para isso. Então, por vezes é difícil, mas nada que uma conversa não resolva. E na sua opinião, você acha que no geral o celular ele pode atrapalhar ou ele pode ajudar o desenvolvimento dos alunos? Então, o celular sendo utilizado como uma ferramenta é muito útil, né? Questão de pesquisas, né? Questão de estar atualizado também com tudo que acontece, é muito interessante. A gente só tem que se preocupar com o exagero, né? A gente tem que ter os limites, porque por vezes a gente vê que os alunos eles não estavam se comunicando entre si dentro das salas de aula, né? Então estava atrapalhando a socialização deles em sala, né? Assim como conversar com os professores, assim como compreender os conteúdos colocados. Então a gente começou a estudar a possibilidade de utilizar o celular de forma positiva, né? Para ficar bom para todo mundo, tanto para os professores quanto para os alunos, todo mundo ficar bem. Certo. E tem algumas horas, por exemplo, em pesquisas em salas de aula, trabalhos realizados nas salas de aula, eles utilizam os celulares para pesquisas, para realizar algumas atividades? Em sua maioria, não. Nós temos aqui os tablets, né? A gente tem outras ferramentas, né? Há momentos que são utilizados, mas sua maioria não é necessário. Então, na maioria das vezes, já tem um tablet que é da escola justamente para eles realizarem as pesquisas. Isso. E quando é utilizado os celulares, é supervisionado também, né? Sempre com o professor falando, pode, agora é a hora de mexer no celular ou não é? Para evitar que saia daquela questão de pesquisa do conteúdo e vá para redes sociais, que não vai ajudar em nada, né, no momento. Tá certo, então, Lilian, muito obrigado pela sua participação. Kleber, eu volto com você no estúdio. Como a Lilian falou para a gente, tudo na base da conversa se resolve e sempre com monitoramento. É com você. Tá certo, Fernando, aprendeu bem a lição aí na escola, foi aprovado nessa aula, tá? Parabéns, obrigado. E olha só, ainda falando de educação, né? Neste fim de semana começa o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma das provas, né, mais importantes para quem quer fazer uma faculdade ou cursar uma universidade. E nós vamos mostrar agora algumas informações mais importantes para quem vai participar do Enem. Vamos conferir. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que organiza o Enem, são mais de 4 milhões de pessoas inscritas para o exame. As provas começam nesse domingo e continuam no próximo. Os portões são abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas. Confira algumas das dicas importantes sobre a prova. O primeiro passo é saber seu local de prova no cartão de confirmação de inscrição, que está disponível na página do participante no site oficial do INEP. O segundo passo é saber que você deve levar na prova. Os itens que não podem faltar são documento de identificação original com foto e caneta obrigatoriamente preta. O candidato também poderá levar alguns lanches e água se quiser. E o que é proibido levar? O candidato não pode comparecer ao local de prova com nenhum acessório na cabeça, como boné, gorro e tiaras. Materiais escolares, como lápis e borracha, também não são permitidos, assim como aparelhos eletrônicos, como calculadora, smartwatch e qualquer tipo de aparelho que envia ou recebe mensagens. Uma dica importante para quem for fazer a prova do Enem é
que alguns locais vão oferecer transporte de graça. Em São Paulo, por exemplo, o governo do estado anunciou que o metrô, trens e ônibus intermunicipais serão gratuitos nos dias de prova. O período de gratuidade será das 9 às 21 horas. Olha, a gente falou agora há pouco aí da proibição do celular e lá no Rio de Janeiro a proibição também é outra. Agora é proibido soltar fogos de artifícios. E quem não respeitar a lei pode ser multado e uma multa pesada, como vai mostrar aqui o nosso repórter Anderson Nascimento. Pessoas flagradas soltando fogos de artifícios e bombinhas na cidade do Rio de Janeiro poderão ser multadas. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Vereadores e nesta quinta-feira e agora segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. A proposta regulamenta uma emenda à lei orgânica da cidade, que criou a proibição no final de 2022, mas não foi estabelecida nenhuma punição. A classificação dos explosivos foram definidas por um decreto federal, separando-as por classes de A a D. O valor da multa pode variar de R$ 200 a R$ 1.250. O autor do projeto foi o vereador Luiz Ramos Filho, do PSD. Ele explica que o objetivo é garantir o bem-estar de animais e pessoas com transtorno do espectro autista, por exemplo. Os eventos oficiais da prefeitura e as queimas de fogos realizadas por empresas autorizadas pelo município não estão incluídas na regra, desde que utilizem explosivos com barulho de no máximo 120 decibéis. E olha só uma dica importante, quem está com o nome sujo agora tem a oportunidade para renegociar a dívida. É que começou o feirão Limpa Nome da Serasa, vamos conferir. A Serasa começou o maior feirão Limpa Nome de negociação de dívidas, com 550 milhões de ofertas e descontos de até 99% na dívida. Segundo a Serasa, são mais de 1.000 empresas participantes, incluindo setores do varejo, bancos, telecomunicação, água, energia, entre outras. E as negociações podem ser realizadas por meio do aplicativo ou do site da Serasa até o dia 29 de novembro. Para os consumidores que possuem mais de uma dívida, é possível reunir os débitos em uma única forma de pagamento com uma data de vencimento unificada e quitar todas as dívidas em um boleto ou em uma mesma chave Pix. Ao consolidar as dívidas num só documento, a intenção é reduzir o risco do consumidor se perder nos boletos e ter de pagar juros e multas. Por atraso para renegociar as dívidas, as pessoas devem acessar o aplicativo da Serasa no smartphone ou navegar na plataforma, digitando os dados para levantar os débitos. Na opção Ver Detalhes, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. O último passo é a escolha da forma de pagamento. Para isso, escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. E agora a gente fala de esportes aqui no Redação Hit. E quem está aqui ao meu lado de novo é o Caio Veríssimo. Boa tarde de novo, Caio. E olha só, a gente começa falando agora da Fórmula 1, né? Hoje pela manhã os motores já foram ligados lá em Interlagos, não é, Caio? Conta pra gente. Teve gente tomando café da manhã ao som de motor de Fórmula 1 lá em Interlagos, Clever. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a sexta-feira começou com os primeiros treinos para o GP de São Paulo. Vamos ver. A Fórmula 1 chegou no Brasil e hoje os motores dos carros mais rápidos do mundo já foram ligados. Nesta manhã, acontece o primeiro treino livre do evento, onde os pilotos fazem o reconhecimento da pista, sentindo o calor do ambiente, permitindo que as equipes façam os últimos ajustes para o treino de classificação. Ainda hoje, no meio da tarde, os carros voltam para a pista para o primeiro treino classificatório, conhecido como sprint, que determina a ordem de treino oficial, que acontece no sábado. O melhor colocado hoje larga por último amanhã, tendo a vantagem de saber o tempo de todos os adversários antes de fazer a sua volta. E finalmente, no domingo acontece a corrida final, a partir das 2 horas da tarde. Enfim, a Fórmula 1 chegou no Brasil.
Começou essa edição falando, né, da convocação da seleção brasileira. Então agora a gente vai mostrar a lista de convocados do técnico Dorival Júnior. Conta pra gente, Caio, por favor, quem são os escolhidos? Tá certo, vamos lá. Bom, dos 23 convocados do Dorival, 6 jogam aqui no Brasil. E a lista da seleção começa com os 3 goleiros. Bento, do Al Nassr, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. Nas laterais, o Dorival chamou Danilo, da Juventus, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Na zaga, o Dorival convocou Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e a novidade ela fica por conta do Murilo, do Nottingham Forest. Para o meio-campo da seleção, o Dorival convocou André, do Wolverhampton, Andréas Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Lucas Paquetá, do West Ham e Rafinha, do Barcelona. E para fechar a linha de frente, vem com Estevão, do Palmeiras, Igor Jesus e Luiz Henrique, do Botafogo, Savinho, do Manchester City, Vinícius Júnior e Rodrigo, ambos do Real Madrid. Esses são os 23 jogadores chamados pelo Dorival para os jogos contra Venezuela e Uruguai, encerrando a agenda desse ano da seleção. Tá certo, então, Caio, que boa sorte para esses jogadores que foram escolhidos. Muito obrigado aí pelas informações do esporte. Às 18h30 você volta com mais notícias, né, Caio? Isso aí, às 18h30 a gente está aqui de volta. Muito obrigado. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Não se esqueça que às 18h30 tem mais notícias para você. E você que não é de São Paulo, não está na Rede TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.